Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Nós vamos compartilhar mais um entendimento bíblico com vocês e eu espero que vocês possam permanecer até o final do vídeo. Então vamos para o estudo. Eu quero mostrar para vocês que o Senhor Jesus, ele sempre intercedeu por Israel, seja em que época for, desde a saída do Egito, através dos salmos, falando pelo seu espírito no salmista. Uma hora a gente vai entender que é o Pai falando, mas por outro ângulo a gente vai entender que é o próprio espírito do Filho falando no salmista, predizendo os seus sofrimentos, predizendo as perseguições e também pré-anunciando também o seu sacrifício, pré-anunciando a sua glória também e a glória de todo aquele que iria crer nele. Então nós sabemos que o Senhor ele falou de várias maneiras, tanto o Pai como o Filho, através da Escritura. Mas eu quero mostrar para vocês que o Senhor Jesus ele sempre intercedeu por Israel de maneira claramente ao Pai, ele intercedendo ao Pai para que lhes sejam perdoados os pecados. E nós temos que entender através de parábolas. Primeiro nós vamos entender através de parábolas, porque o Senhor ele falou muito por parábolas, até nos profetas. Nós vamos entender em Isaías 5, do 1 ao 7, que vai estar falando daquela parábola que Isaías está falando. Ele é um cântico que ele vai fazer ao amado. O cântico da vinha do meu amado. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não tinha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto, derribarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto, não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinhos e abrolhos. Às árvores darei ordem que não derramem sobre ela, às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens do Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Então o Senhor está falando que ele plantou uma vinha excelente. Ele pegou as melhores sementes escolhidas, e plantou essa vinha. Plantou figueiras, plantou uvas, plantou oliveira. Então numa vinha não tem necessariamente só uvas. São várias árvores frutíferas. É semelhante a um pomar. Então o Senhor, ele está falando aqui, ele está contando uma história bastante resumida, quando ele tirou o povo de Israel lá do Egito. Quando o Senhor tirou o povo do Egito e plantou ele no lugar aprazível, no lugar que ele já tinha ordenado, já tinha predeterminado. Um lugar que emana leite e mel. Então o Senhor, ele fez isso com o povo, ele pegou as melhores sementes e plantou Israel no melhor lugar. E muitas vezes Israel ele é comparado a várias árvores. São ao todo 7 árvores que o Senhor faz comparação. A figueira, oliveira, macieira, a romã, tem também a videira, que fala do Senhor Jesus também. Então o Senhor aqui está falando de casa de Israel e casa de Judá. Nessa altura aqui, na época que Isaías profetizou, Israel, a casa de Israel, que é as 10 tribos do norte, já estavam divididas, o reino já estava dividido, reino do norte e reino do sul, porém, ainda eles não foram para cativeiro, então só estava dividido o reino. E o Senhor, ele está
fazendo essas comparações aqui, que ele queria que eles exercessem juízo. Por quê? Porque o templo ficou em Judá, lá em Jerusalém. Então lá onde que fazia os sacrifícios, lá onde que se entregava as ofertas, era de lá que também tinha os tronos de justiça da casa de Davi. É lá onde que ele concentrou todo o poder, aonde que julgava, né? Onde que era para acontecer todo tipo de julgamento. Ali era para ter a lei do Senhor. A justiça do Senhor sairia dali. Então, estava havendo o quebrantamento dessa lei por todos os lados, dos príncipes, dos governadores. Então, estava havendo bastante quebrantamento, bastante transgressão. Então, em Lucas 13, do 6 ao 9, o Senhor ele vai contar uma parábola semelhante a essa de Isaías. E ele vai mostrar que essa figueira ela estava sem frutos, ou seja, uma figueira estéril. Não tinha frutos de justiça. É tremenda a conexão com a primeira parábola. Então preste atenção. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela não achou. Então deixa eu pontuar para vocês. Este certo homem que tinha uma figueira plantada numa vinha não é o Senhor Jesus. Este certo homem é o Pai. Preste atenção. Este certo homem é o Pai. E como é que o Pai foi procurar caçar frutos nessa vinha, essa figueira? Como é que ele ficou sabendo se tinha ou não tinha frutos, né? Como? Ele foi enviando seus servos. O verso 7. Pelo que disse ao viticultor, este sim é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o viticultor. Olha o que o Senhor vai dizer. O pai dizendo para o filho. O dono da vinha dizendo para o viticultor. Há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ainda ocupando inutilmente a terra? Então o Senhor está falando. Eu vou mandar derrubar, cortar ela. Ela está ocupando a terra inutilmente. Aí vamos ver aqui o Senhor intercedendo. Lembra que eu falei que o Senhor Jesus sempre intercedeu? Verso 8. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Você percebeu que o dono da vinha falou que tinha dado 3 anos. 3 anos. E o viticultor falou: deixe este ano. Se ela der fruto, bem está. Se não, manda cortar. Isso aqui está parecendo, está assemelhando aos 3 anos e meio do ministério do Senhor Jesus. Ele está querendo fazer essa analogia com os 3 anos e meio do seu ministério lá em Israel, para o povo, lá em Jerusalém, em toda a terra. Ele está querendo mostrar esse período. E não só isso. Ele vai mostrar também, através de uma outra parábola, nós vamos entender que ele estava intercedendo durante todas as eras. Ou seja, durante todas as gerações dos filhos de Israel. Desde o Egito, quando nós lemos a primeira parábola de Isaías, até o tempo do fim. Vamos ler Mateus 23, a partir do verso 33, o Senhor vai estar falando com os fariseus, com todo aquele povo, fariseus, escribas, todo aquele povo hipócrita que ele sempre falou. E perceba, verso 33, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Lembra? É os servos ao qual o Senhor mandou olhar se tinha fruto na figueira, na sua vinha.
Estes servos eram os profetas. O verso 35, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas vão de vir sobre essa presente geração. O verso 37 é importantíssimo. Ele que vai nos mostrar, de fato, que o Senhor Jesus estava sempre intercedendo por eles, até antes de se fazer carne. Com certeza, muito antes de se fazer carne. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Vocês entenderam? Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos? Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes? Tremendo, né? Eu vou contextualizar para vocês a parte do Êxodo, ao qual o Senhor Jesus estava tirando o povo do Egito. Essa parte vai ser importante para nós entendermos uma grande revelação que passa desapercebido. Muitas vezes, eu nunca vi ninguém falar sobre isto que eu vou falar agora. Eu nunca vi nenhum pastor, ninguém, nem nenhuma igreja falar sobre isso que eu vou mostrar para vocês agora. Realmente passa desapercebido. Eu vou contextualizar para vocês a parte do Êxodo. Então, no capítulo 32, do 1 ao 10, é aquele evento do bezerro de ouro, ao qual Moisés está lá no cimo do monte, no Monte Sinai. Ele estava para receber as tábuas, ele estava para receber os mandamentos que Deus ia escrever com seu próprio dedo, mas o Senhor já tinha anunciado os mandamentos com sua própria boca aos anciãos de Israel. A gente entende em Números e Deuteronômio claramente o Senhor falando para o povo, dos versos 11 ao 14, depois do Senhor mostrar para Moisés que o povo estava adulterando, prostituindo com o bezerro, né, as obras, os deuses que eles fizeram com as próprias mãos. Moisés desce, quebra o bezerro, né, faz pó, né, e joga na água e dá para eles beber, essa água amargosa. Aí o que acontece? É a primeira vez que Moisés intercede para o povo. Logo a seguir, no verso 25 ao 29, tem aquele grande e famoso evento ao qual Moisés ele fala assim: quem é do Senhor, vem para cá. Ou seja, dá um passinho para frente. Não é assim? E só a tribo de Levi que dá esse passo para frente. Só a tribo de Levi que chega para Moisés. E eles se consagraram ao Senhor porque Moisés falou: mate cada um seu irmão, não tenha dó nem piedade do seu irmão, do seu pai, do seu vizinho, do seu... Quem quer que seja. Se consagre. Os versos 30 e 35 vai ser importantíssimo. 30 ao 35 vai ser importantíssimo. Aqui começa toda a revelação. Diz assim: no dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Preste atenção no que ele falou. Propiciação pelo vosso pecado. Como que Moisés faria propiciação pelos pecados deles? Verso 31. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou, se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. O que está acontecendo aqui? Moisés está oferecendo a sua própria vida em resgate. Ou seja, ele está falando: se você não perdoar este povo, risca-me do teu livro, do livro da vida. Pode riscar.
Porque Moisés estava de olho nas promessas que o próprio Senhor tinha feito a Abraão, Isaque e Jacó, de se fazer uma multidão, de fazer uma grande nação e multidão de povos, ao qual eles iam herdar a terra, iria dominar sobre a terra, sobre os povos. Ele estava de olho nesse descendente que haveria de vir por causa das promessas. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse: eis que o meu anjo irá adiante de ti. Esse é o anjo da presença do Senhor. Nós vamos ver esse anjo. Daqui a pouco nós vamos ver esse anjo. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram um bezerro que Arão fabricara. Irmãos, agora está a grande revelação que eu vou mostrar para vocês e que passa totalmente desapercebido e que vai conectar com tudo isso que nós temos lido. Capítulo 34 de Êxodo, do 1 ao 9, nós vamos ver dois Senhor no texto. Um vai interceder para o povo, ao outro Senhor. Um vai clamar ao outro Senhor, perto de Moisés. Nós vamos ver que este Senhor, as duas palavras, os dois nomes, estão escritos com letras maiúsculas. Então trata-se do nome do Senhor, não falando no Senhor no sentido de Adonai, mas este Senhor aqui que está com letra maiúscula é o nome do Senhor mesmo, o nome próprio dele. Então, verso 1. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Verso 2. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas nem gado se apacentem de fronte dele. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, saiu ao monte Sinai como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Tendo o Senhor, prestem atenção, tendo o Senhor descido na nuvem, aqui ó, verso 5, tendo o Senhor descido na nuvem, o Senhor Jeová, o nome próprio do único Deus verdadeiro, então, o Senhor desceu na nuvem. Ali esteve junto dele. Junto de quem, irmãos? Este Senhor que desceu na nuvem esteve junto dele. Dele quem? De Moisés. E proclamou o nome do Senhor. Presta atenção. Estava junto dele, de Moisés, e proclamou o nome do Senhor. O que está acontecendo aqui? Que, ó, Senhor é o mesmo nome, o nome próprio do único Deus verdadeiro, Jeová. O Senhor desceu na nuvem, ficou junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. Verso 6. E passando o Senhor por diante dele, Moisés clamou. Olha o que ele vai clamar. Presta atenção. Ele clamou: Senhor, Senhor. É um nome próprio de Deus. Ó. Não tem nada de Adonai aqui, é o nome próprio. Então, o Senhor que desceu na nuvem está clamando ao Senhor. Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Esse Senhor que desceu na nuvem é o anjo do Senhor, aquele que nós lemos no capítulo 32. É o anjo que ia adiante do Senhor, é o anjo da presença do Senhor. Esse anjo da presença do Senhor, ele é o braço do Senhor revelado nos profetas. Ele é o próprio Cristo, ele é o próprio Messias, é o próprio Senhor Jesus.
Ele desceu e está junto de Moisés, intercedendo por Moisés assim: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Verso 7. Que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Preste atenção no verso 8. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, adorou. Verso 9. E disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Olha, irmãos, quando eu me deparei com este texto, eu confesso para você que eu fiquei maravilhado com tamanha revelação. Eu fiquei muito alegre, porque aqui nós vemos o Senhor Jesus. Nós vemos claramente que é o Senhor, que é o Messias, é o anjo do Senhor. Ele desceu na nuvem junto de Moisés, ele ficou lado a lado de Moisés e clamou da terra aos céus. Claro que em espírito, é claro que é numa forma, não em carne, não, claro que não. Mas ele desceu numa forma de anjo, é o anjo do Senhor. E ele clamou da terra aos céus: Senhor, Senhor, Deus compassivo e clemente e longânimo. O Senhor, ele já estava intercedendo por Israel desde o começo, desde quando eles saíram do Êxodo, lá do Egito. É tremendo, eu confesso. E quando eu olhei para este texto, eu falei: não tem como ser assim, não pode ser. 2 senhores na mesma hora, no mesmo lugar. Tem que ter uma revelação aqui. Você entendeu? Então, irmãos, o estudo de hoje é este. Eu espero que esta palavra possa ter te edificado, que você possa receber essa palavra em nome do Senhor Jesus. E espero que você possa compartilhar também os nossos estudos e se inscrever, caso não seja inscrito, tá bom? Então, até o próximo estudo e Shalom!